Boa noite. Vou esperar aqui a Leia entrar. Vou deixar a live aqui aberta e vou prender meus cachorros, senão eles não vão deixar a gente fazer isso. Só um instantinho. Bom, gente, pronto. Voltei. Agora eu tenho que ver se a Leia tá por aqui. Leia, você tá aí? Se você tiver, dá um alô. Agora eu vou ver se eu consigo convidar a Leia aqui. Peraí. Primeira vez que eu tô fazendo uma live. Go live with... Leia! Acho que você não tá na sala, Leia. Aparece aí na sala. Você está na sala, Leia, da live. Eu tô falando com ela aqui na mensagem por mensagem de Facebook. Tô convidando ela aqui pra entrar. Vai dar certo, só um instantinho. Espero que todos estejam bem por aí. Apesar das notícias. Gente, a Leia não tá aqui. Peraí. Leia. Clica no botão dos stories da Filósofas na Rede. Eu acho que ela não tá conseguindo entrar, pessoal. Mas ela tá a postos e tentando. Eu acho que daqui a pouco a Leia chega. Ela tá tendo um pouco de dificuldade de encontrar o caminho até a live. É a primeira vez de todo mundo fazendo isso, né? Assim, não é a minha primeira vez fazendo a live, porque eu falei na segunda-feira, mas é a primeira vez que eu tô, sei lá, comandando aqui o negócio e enfim, tô aprendendo aqui tudo no momento do ato, né? A vida da gente também é super corrida, então não dá nem pra dizer, vocês deviam ter feito isso antes, porque não dá. Ela tá perguntando aqui uma coisa, mesmo que publicações. Não! Entra. Como é que eu dou o passo a passo aqui pra ela? Peraí. Entra no Instagram. Como é que eu envio? Tem como enviar um link pra ela participar da live? Alguém sabe essa informação? Deixa eu ver. Leia. Ai, gente, desculpa, mas é um pouco complicada essa história de live. Entra no Instagram, no alto, vírgula, no canto superior da esquerda, vai ter a imagem da live do Filósofas na Rede. Cida, eu vi que você deu já, né? O passo a passo. Sim, ela pode solicitar participação, mas eu também posso convidá-la, né? Então, assim que a gente vê ela entrando na sala,
a gente chama, né? Eu posso chamar ou ela se convida. Tem uma outra pessoa que eu não conheço pedindo para participar do vídeo. Como eu nunca fiz uma live, eu fico sem saber o que fazer. Como essa é uma conversa com a Leia, eu acho que eu vou esperar a Leia entrar, tá bom? Desculpa aí, Natália Alves. Isso, só que eu acho que ela não conseguiu entrar na live. Eu acho que ela não... enfim, ela não sabe o lugar da live. Daqui a pouco ela vai entrar na sala, gente. Segura as pontas aí, que eu acho que ela já... Ela tá tentando, ela tá aqui desde 5 para as 8 comigo aqui, tentando acessar. Ah, ela chegou! Léa Silveira. Dá um alô pra ela. E agora eu vou convidá-la. Peraí. Léa. Léa Silveira. Tô clicando no nomezinho dela. Entre as pessoas que estão vendo, eu quero chamar ela. Aqui, vem. Vem, Léa. Mas eu não tô... Ah, viu. Send a request. Viu, tá? Adicionar. Acho que agora vai, hein? Ai, gente, é isso, né? Mas faz parte. Já sei que vocês já tiveram... Oi, Opa! como que eu viro a câmera para mim agora? Tem duas setinhas, uma Ah, correndo atrás tá. da outra no cantinho ali. Pronto. Boa noite, querida. Que bom lhe ver. Boa Boa noite, noite a velho. todas e a todos. Desculpem a demora para me conectar. É a minha primeira live. Tranquilo, tá Eu ótimo. estava pelejando aqui. Também é a primeira vez que eu tô ajudando aí a fazer essa entrevista, nesse bate-papo, então eu não sei muito bem como é que eu vou fazer ao término, né? Eu sei que eu tenho que gravar, Aham. eu tenho que compartilhar, vamos ver, mas vai dar certo. Vai dar Você tá certo. bem? Vai dar Você certo. tá bem? Eu Boa tô noite. bem. Tô bem. Boa noite. E você, Legal. tá bem? Tô bem, tô bem. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite de participar dessa conversa. É um prazer enorme te ter aqui nessas lives do Filósofas na Rede, né? Esse grupo aí. Gente, o prazer é todo meu. Muito lindo o projeto de vocês. Eu amei desde o primeiro momento em que a Cida, né, entrou em contato comigo, fez o convite. Parabenizo a todas vocês pela iniciativa, porque essas formas de conexão nesse momento, né, essa rede, a rede mesmo, né? Até fiz um post no Facebook para divulgar a nossa live, Natasha. Eu coloquei assim: a Natasha vai me balançar na rede hoje, né? Eu acho Eu uma vi, imagem achei um muito barato. linda. Balançava a minha irmã mais nova na rede quando ela era pequenininha. É isso aí, é isso aí. É um elemento cultural muito potente, né? A imagem da rede, né? A rede indígena, assim. Também, enfim, adoro rede. Sou super das redes reais, assim, né? Que nos atravessam. Que legal, obrigada. Esse grupo está sendo importante para todo mundo que participa dele. E a gente fica feliz, assim, de ver que outras pessoas também estão se beneficiando aí desse esforço, né? A vida de cada um é uma loucura nesses novos tempos aí, e a gente tirar esse espacinho assim para conversar e divulgar nossas pesquisas e, enfim, conversar sobre. Adorei o seu leque. Que barato. Divando aqui um pouquinho. Que barato. É engraçado, né? A gente não se vê em suas casas, assim. Eu acho muito divertido. Então, Léa, gente, ó, para quem não conhece, a Léa Silveira era professora na Universidade Federal de Lavras. Uma pessoa incrível. A gente vai ter 50 minutos de conversa.
E quando for lá para os 35, assim, né? Eu vou começar a ver as perguntas das pessoas. Eu não vou te interromper, porque eu acho que você tem aí bastante coisa para falar pra gente. É, a Leia, gente, ela em 2019 ela publicou um artigo super bacana que eu gostaria de divulgar aqui para vocês lerem aí, né? Na revista Ipseitas, né? A revista de pós-graduação da UFSCar, num dossiê especial, Simone de Beauvoir. E agora, em 2020, não foi? 2020? Sai o livro Freud e o Isso. Patriarcado, né? Organizado com a Alessandra Martins Parente. E já teve lançamento, assim, esse momento deu uma dificultada O nesse processo. lançamento estava preparado, marcado na Casa Plana, em São Paulo, em Pinheiros. E a gente teve que cancelar, como aconteceu com tantos outros eventos previstos ali, né, para o início da nossa quarentena. Mas voltaremos a esse projeto em breve, não ficaremos sem o lançamento, né, para a gente comemorar a publicação de Freud e o Patriarcado, com todas as autoras e todos os autores que puderem estar presentes. E é uma E todos os reflexão outros muito convidados. necessária, né? Isso de fazer a psicanálise voltar sobre si mesma e refletir sobre esse tema tão polêmico, né? E eu fiquei muito feliz que o tema da sua fala hoje é justamente sobre, né? O título é um impasse sobre o problema do patriarcado no segundo sexo, né? Da Simone de Beauvoir. Mas parece que né? Você vai trazer o Freud aí também para discussão hoje. Conta mais um pouquinho pra gente aí do seu projeto, desses estudos e desse tema. A palavra é sua. Obrigada, Natasha. Gente, eu acho que eu vou começar dizendo um pouco assim como que eu me encontrei com esse tema, né? Com essa interlocução entre feminismo e psicanálise, né? Eu estava pensando um pouco sobre isso hoje e tentando fazer assim uma retrospectiva desse percurso. E eu reconheci que aconteceu o seguinte: a gente fez um colóquio aqui na UFLA em 2015, um colóquio de filosofia antiga, e a professora Marisa Lopes, da UFSCar, apresentou um texto sobre a concepção da mulher na obra de Aristóteles. Né? E foi um texto muito impactante para mim na época, e aquela questão reverberou para mim a partir da voz de uma mulher que eu admiro muito, né, como professora intelectual, pesquisadora. E talvez eu diga que isso, assim, do ponto de vista do percurso intelectual, tenha sido gatilho para mim, para eu começar a me questionar, né, sobre essa questão, sobre esse tema da feminilidade na obra do Freud, na obra do Lacan, na psicanálise de um modo mais geral, mas mais especificamente nesses dois autores. Na sequência, logo em 2016, eu montei uma disciplina eletiva aqui na graduação, no curso de graduação em filosofia da UFLA, com esse tema, feminismo e psicanálise. Aliás, vi que o Matheus entrou aqui, foi meu aluno nessa disciplina, companheiro aí de muitas discussões. E essa disciplina, ela rendeu muito assunto, ela rendeu muitas questões, né? Ainda no ano de 2016, o Instituto Gerar, que é um instituto de formação de psicanalistas em São Paulo, junto com a revista Lacuna, que é uma revista de psicanálise, eles fizeram um evento de comemoração dos 50 anos dos escritos do Jacques Lacan, né? E me pediram para fazer uma fala nessa mesa de comemoração. E isso surgiu para mim assim, né? Como que uma mulher lê os escritos, como que uma mulher que fez um doutorado, um mestrado sobre Lacan, né, se posiciona então diante dessa efeméride, né, de 50 anos de publicação aí da obra. E a partir disso, né, surgiu um texto que para mim foi um pouco assim marcante na minha trajetória intelectual, assim como minha produção mesmo, que foi um texto, então, tentando fornecer alguma chave de interpretação
dessa obra do Lacan, né? É muito difícil fazer isso, porque é uma obra bastante heterogênea, com textos de períodos muito distintos, sobre assuntos muito distintos, mas funcionou para mim e me moveu, né? Depois, o que, que aconteceu? Depois surgiu muita demanda das alunas, sabe? E aí a coisa começou a se mover de um outro modo, né? Eu menciono especialmente a Petra Bastoni, que fez o TCC sobre Freud comigo, e agora está fazendo o doutorado em filosofia na UFRJ. E ela, ali, né, na passagem de 2016 para 2017, ela começou a construir um projeto de mestrado que era sobre Freud e Beauvoir, né? Depois disso, mais recentemente, eu tenho mais duas outras alunas, que são a Thaís Salgado, com um projeto de TCC sobre a feminilidade no Freud, e a Michelle Uloa, com um projeto de TCC sobre a respeito de uma discussão da psicanálise entre a Beauvoir e a Jessica Benjamin, né? Então, isso foi se movendo de diversas formas, isso foi criando redes de interlocução para além da UFLA, né? Eu só estou mencionando aqui um breve recorte dessa trajetória. Aí, o recorte que eu queria trazer para hoje, Natasha, é isso, né? Então, eu queria apresentar o que eu consigo desenhar, né? Assim como uma espécie de problema, como uma espécie de impasse no problema, no tema, no modo pelo qual a Beauvoir trabalha essa questão do patriarcado no segundo sexo, mais especificamente no primeiro volume, porque eu acho que existe um impasse aí sobre o qual vale a pena pensar mais um pouco. É claro que a gente já tem uma extensa bibliografia sobre isso, é claro que isso não é um problema novo, mil interpretações aí a respeito das nuances do texto da Beauvoir, que, como todo grande texto, é um texto cheio de entrelinhas, né? Então, eu queria apresentar um pouco esse problema. Não sei se eu já parto para isso, se você quer fazer alguma observação, o que, é que você acha? Não, perfeito. Eu acho que é interessante você começar pelo percurso, né? Porque ajuda a gente a localizar as condições materiais de emergência, né? De temas filosóficos, né? Às vezes é interessante saber que você foi capturada, né? Pelo tema, vendo outra mulher num congresso, né? Acho que isso também é importante, né? De falar para as pessoas que estão vendo, assim, como congressos são lugares importante da gente frequentar, acadêmicos ou não, porque justamente nos trazem questões que depois vão reverberar na nossa vida das maneiras mais diferentes, né? Então, muito, muito bacana, assim, esse testemunho e essa narração de percurso. Então, eu acho assim, ó, se você puder, em breves minutos, assim, sei lá, brevemente, falar sobre o segundo sexo antes de entrar direto na questão teórica, técnica, né? Porque eu não sei muito bem quantas pessoas conhecem o segundo sexo, né? Então, tipo, dá só uma introduzidazinha, assim, para chegar na sua questão, porque aí esse vídeo depois ele vai ficar gravado, vai ficar no YouTube. Então, as pessoas podem usar para outros fins, né? Fins de introdução, assim, como material didático, sei lá. Tá certo. Então, dizendo uma palavra sobre o segundo sexo para a gente se situar um pouco, né? O segundo sexo é uma obra publicada pela Simone de Beauvoir em 1949. É uma obra muito importante para a reflexão feminista, né? Que dispara muita coisa a partir dali. É uma obra que a Beauvoir ela escreve no contexto da filosofia existencialista, para a qual ela faz uma contribuição bastante relevante, né? E que é colocada em marcha, inclusive, ao longo do segundo sexo, né? A partir de discussões sobre os conceitos filosóficos de outro e sujeito, de ação e de função, de transcendência e de imanência, né? Então, esses conceitos eles são mobilizados ao longo dos dois volumes, a reboque desse objetivo maior
que é o de fazer um diagnóstico muito amplo da condição da mulher, né? Um diagnóstico que passa pela questão psíquica, pela questão econômica, pela questão biológica, pela literatura, pela história, né? Pela arqueologia, pela antropologia. Enfim, são diversas fontes, são diversos níveis aí, né, de análise que a Beauvoir é capaz de mobilizar nessa obra magistral, extensa, de fôlego e decisiva para a história das mulheres, que é O Segundo Sexo. O primeiro volume, ele se chama Fatos e Mitos, e o segundo volume, ele se chama A Experiência Vivida. No primeiro volume, a gente tem uma primeira parte que se chama Destino. E ali a gente tem um capítulo dedicado à biologia, outro à psicanálise e outro ao ponto de vista econômico, que é o ponto de vista do materialismo histórico, no qual ela vai fazer uma leitura, né, do famoso texto do Engels, As Origens da Família, do Estado, da Propriedade Privada. Né? Então, a questão é a seguinte: a questão é que se a Beauvoir quer fazer, né, um diagnóstico sobre a condição feminina, ela obviamente vai precisar enfrentar o tema do patriarcado, e é esse mesmo o termo que ela usa, né, esse termo patriarcado, né, e isso significa lidar com uma questão que pode ser simplesmente colocada do seguinte modo: haveria uma maneira de entender a constituição do patriarcado? Né? Essa é uma questão que a Beauvoir enfrenta. Isso é muito decisivo para o movimento que acontece no Segundo Sexo, a meu ver, na minha leitura. Né? Então, trata-se de a gente se perguntar, junto com a Beauvoir, algo assim, né? Qual é a origem desse estado de coisas? Então, a Beauvoir, inclusive, formula isso do seguinte modo: ela coloca isso na forma da seguinte questão: por que o homem venceu desde o início? Né? Então, é uma coisa que está sendo assumida aqui, que é que o homem venceu desde o início, mas ela se pergunta isso assim, com essas palavras, né? Por que o homem venceu desde o início? Quer dizer, não poderia ser que as mulheres tivessem vencido, ou então, não poderia ser, né, que essa luta tivesse permanecido sem um vencedor, né? Essas perguntas, elas atravessam o livro, elas estruturam o livro. Bom, se essa origem for, de algum modo, inteligível, né, a inteligibilidade dela, né, estaria vinculada... Será que ela estaria vinculada a algum tipo de aspecto natural, alguma característica natural, né, que diga respeito a homens e a mulheres? Né? E é ao enfrentar essa questão que, a meu ver, ela produz certos impasses que são difíceis de solucionar. É claro que eu não tenho a pretensão aqui de solucionar isso, né? Mas ao menos de indicar que impasse é esse. Porque a Beauvoir, ela diz assim, né, que a função de fêmea não basta para definir a mulher. Né? Ela diz isso: a função de fêmea não basta para definir. Isso vai estar muito vinculado àquela frase lá do início do segundo volume, que é a frase mais conhecida da Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Porém, ela também diz que seria má fé, ela pega esse termo, um termo de inspiração nitidamente sartriana, né? O que não quer dizer, né, que a filosofia existencialista presente no Segundo Sexo se reduz a uma influência sartriana, não é disso que se trata, né? Mas o termo má fé, ele tem sim essa origem, né? E aí ela diz que seria má fé uma mulher querer se situar além do seu sexo, né? E de acordo com ela, o que faz com que um ser humano seja uma mulher, ela diz assim, é a sua estrutura fisiológica. A sua estrutura fisiológica. Ela diz isso, né? Bom, a atitude de má fé, é claro, ela vai corresponder a alguma espécie de negação. Ela é uma negação de mão dupla. Ela pode dizer respeito a uma negação da situação ou a uma negação da transcendência. Né? Negar a própria situação é má fé, negar a própria liberdade, a própria capacidade de transcendência também seria má fé, e isso estrutura muita coisa aqui. Né?
Aí, nesse contexto, né, em que a Beauvoir está dizendo assim, que seria má fé uma mulher se situar além do seu sexo, ela diz assim também, que a situação da mulher é muito peculiar, porque ela, ela defende que não há um desejo de revolução que habite a mulher. Que a situação da mulher, embora seja uma situação de opressão, uma situação de subordinação, ela não é comparável, por exemplo, os exemplos que ela dá, né? A situação dos judeus, né? Ou a situação dos negros nos Estados Unidos, ou ainda a situação do proletariado. Que há aí, então, toda uma especificidade que ela vai tentar encontrar, né, nessa situação da mulher. E aí, em torno dessas especificidades, ela vai dizer assim que a subordinação da mulher não aconteceu, não teve lugar na história, né? Que ela vai dizer assim que as mulheres, desde que qualquer que seja o tempo a que se consiga remontar, a subordinação das mulheres sempre esteve lá. Hoje em dia a gente tem várias fontes que contestam isso, né? É importante dizer isso, mas a Beauvoir está lidando com a hipótese de que sempre houve, de que sempre foi assim, de que não há exceção, né, ao que ela mesma chama de patriarcado. Bom, aí ela vai assumir, né, o que ela mesma chama também de moral existencialista. Ela vai se referir a isso, que ela está chamando de moral existencialista, para fazer a análise da situação da mulher. E basicamente, eu não vou me deter muito nisso, mas remonta àquele negócio que eu estava falando sobre a má fé, né? A moral existencialista, ela vai trazer a seguinte chave, né? O mal absoluto é a condenação à imanência, né? O ser humano, né? Enquanto consciência, enquanto liberdade, ficar preso à sua própria existência, se eu puder dizer assim, né? Então, o valor ético a ser buscado, né? O valor ético é a transcendência, é a capacidade de sair de si mesmo na direção do outro, na direção do mundo. Bom, desse modo, né? Aquilo que é o mal é a queda na imanência. Isso é muito importante para o problema que eu quero desenhar aqui, certo? É por isso que eu estou insistindo. Assim, se um ser humano ele é conduzido, né, a uma condição de imanência na qual ele perde o seu lugar de sujeito, isso deve ser avaliado moralmente como um mal, né? E essa é a situação da mulher como segundo sexo ao ser subordinada pelos homens. A Beauvoir endossa essa tese, embora ela faça observações também a respeito da cumplicidade feminina nessa situação, né? Bom, se o ser humano é liberdade, você quer interromper, Natasha? Quer dizer alguma Não, eu coisa? estou anotando a pergunta que está vindo, mas depois que você terminar, em um momento que a gente tiver uma pausinha, eu faço as perguntas. Como eu falei no início, é a primeira live que eu faço. Eu não sei se eu estou falando demais. Não, Fica à vontade para me interromper, tá eu bom? tô anotando as coisas, eu tô tendo uma aula aqui e eu acho que você pode continuar. Pode seguir, né? Tá certo. Uhum. Bom, se a situação do ser humano, né? Se o ser humano é liberdade, né, se o ser humano é liberdade, o que isso nos diz sobre a condição da mulher? Ora, a mulher, ela existe em um mundo, diz a Beauvoir, no qual os homens lhe impõem a condição de outro. E ela põe esse outro com um O maiúsculo, porque se trata, então, de se referir a uma alteridade absoluta, né, conceitual, a um conceito em torno disso. Né? Nessa condição de outro, a mulher, ela é levada à posição de objeto e não de sujeito, de imanência e não de transcendência. A Beauvoir quer então se perguntar como a mulher poderia encontrar a sua liberdade partindo dessa situação que é uma situação de recusa da sua liberdade. Essa questão não pode, no entanto, ser colocada se for assumida a tese de que a mulher possui um destino. Essa palavra aqui, destino, né? Se
for assumida a tese de que a mulher possui um destino, então a questão da liberdade estaria automaticamente deslocada para fora do território de pensamento possível aqui, né? Seja esse destino fisiológico, seja ele psíquico, seja ele econômico, né? Então, é esse problema que constitui a primeira parte do livro, e como eu dizia, se chama Destino. Aí ela vai fazer uma série de observações sobre os dados da biologia, que eu não vou retomar aqui, são muito extensos, são muito detalhados, não é o caso da gente retomar aqui. Mas, embora a Beauvoir recuse a ideia de passividade da fêmea na reprodução como um preconceito, ela também assume diversas elaborações no sentido que atravessa o seguinte: é o macho quem possui a fêmea ao penetrá-la, isso para os mamíferos, né? Ela começa a falar dos mamíferos, depois especifica isso para os seres humanos. É o macho quem possui órgãos adaptados para executar esse ato de penetração, e ela diz assim que a fêmea cabe ter a sua interioridade violentada, né? Então, o macho vence uma resistência, vence a resistência dessa interioridade e se realiza nisso como atividade. Ela diz assim, a Beauvoir, que a fêmea sofre o coito, que a aliena de si mesma pela penetração e pela fecundação interna. Então, essa ideia aqui de alienação, ela é importante também, porque se torna um tema no início do segundo sexo, o problema da alienação corporal. Isso vai aparecer daqui a pouco, de uma maneira mais clara. Então, para Beauvoir, o encontro sexual, que é vivido pela fêmea, como algo que diz respeito à sua interioridade, e não a relação com o mundo, e não a relação com outrem. Bom, após o coito, o macho retoma a sua individualidade, que era superada, né, no próprio ato sexual, e a fêmea não. Após ser violentada, ela diz assim, a fêmea é alienada, né? Ela é alienada após ter sido violentada. É alienada pela presença do feto no interior do seu corpo. Assim, trata-se de subscrever para Beauvoir, trata-se de subscrever essa ideia de que a fêmea é muito mais subordinada à espécie do que o macho, né? Ela vai dizer que quanto mais o organismo se individualiza, mais se acirra a oposição entre os sexos, mais se acirra o conflito entre os interesses individuais e as forças da geração da vida, ela fala assim, né? Bom, um outro ponto se soma a essas diferenças fisiológicas, gente, que é o seguinte: porque o desenvolvimento biológico da mulher, ela vai dizer agora da mulher, ela está voltando a perspectiva dela para o ser humano agora, o desenvolvimento biológico da mulher é muito mais complexo do que o do homem. Aí, ela diz assim, que no desejo do homem, ele é seu corpo, né? E que no coito ele supera a espécie, e essa superação coincide, eu quero destacar isso que é importante aqui, coincide com o momento subjetivo de sua transcendência. Então, veja, ela está fazendo uma equivalência, né, entre o comportamento masculino, né, no ato sexual e a transcendência. Aquela coisa que vai indicar para a gente uma moral, que vai indicar para a gente uma ética. Ela está tecendo essas coisas juntas, né? Já no caso da mulher, a espécie toma conta dela, toma posse dela. A mulher vive a puberdade como uma crise, como algo que se instala no seu corpo, sem que esse corpo ofereça resistência a isso. E aí ela vai dizer que esse conflito põe a vida da mulher em risco, que há um preço muito alto a se pagar pelo ciclo hormonal feminino, né? Pelo ciclo gravidez, parto, amamentação. Além disso, a Beauvoir vai dizer que no período pré-menstrual nós, mulheres, ficamos mais irritadas, mais nervosas, mais sensíveis. E aí, eu estou falando isso porque agora vem um trecho dela que eu quero ler para vocês, que é muito decisivo sobre aquele problema lá da alienação corporal, em que ela diz assim, eu cito,
é nesse período, o período pré-menstrual, né? Que ela sente mais penosamente o seu corpo como uma coisa opaca, alienada. Esse corpo é presa de uma vida obstinada e alheia, que cada mês faz e refaz dentro dele um berço. A mulher, como o homem, é seu corpo, mas seu corpo não é ela, é outra coisa. Né? Então tem uma diferença aqui na relação com o corpo entre homem e mulher, que é decisiva e que diz respeito a esse termo alienação de um lado e de outro lado aquela oposição imanência-transcendência. Bom, aí a Beauvoir vai dizer que esses dados biológicos, eles são extremamente importantes porque eles fazem parte da situação da mulher. E negar a situação, gente, seria o que mesmo? Se a gente lembrar lá do início da fala. Negar a própria situação seria má fé, seria uma falha ética. Né? Porém, esses dados, ela diz assim, não podem ser compreendidos como fatos que impusessem à mulher, né, um destino imutável, pois negar a transcendência também seria má fé. Bom, aí ela vai dizer também que estar numa situação humana significa ter se afastado de qualquer hierarquia natural de valores. Né? Os valores, quando são estabelecidos, eles não podem ser determinados, eles não podem ter qualquer tipo de causalidade oriunda na natureza, oriunda em algum aspecto natural. Né? O naturalismo, diz Beauvoir, não deve incidir na ética. Por quê? Porque é somente dentro de uma perspectiva humana que nós podemos trabalhar com valores e trabalhar com a própria oposição entre macho e fêmea, quando isso se torna, então, uma polaridade, né, para usar um termo que abre muitas outras questões aqui, entre homem e mulher. É claro que isso exigiria uma pesquisa sobre o que é natureza, né, na obra da Beauvoir, mas isso seriam outros desenvolvimentos. O que eu quero dizer aqui é que a Beauvoir está insistindo que o ser humano não é uma espécie natural. Então, de algum modo, ela está assumindo essa ruptura, né, entre natureza e cultura. Assim, a comparação entre o homem e a mulher, ela diz, não deve ser feita no registro da biologia, mas no vir a ser histórico, né, dos seres humanos. Porém, então, isso que eu estou tentando chamar de impasse, né? De um lado, ela traz esses dados da biologia para marcar aí uma condição, uma condição desvantajosa das mulheres em relação a termos que dizem respeito à ética, transcendência e imanência. E de outro lado, ela está dizendo assim, a biologia não marca destino nenhum para as mulheres, né? Os valores não podem ser ancorados em nenhum tipo de característica natural. Então, o que eu consigo ver é que essas duas coisas não se resolvem muito bem. Né? Então, isso cria um impasse, e aí eu digo para vocês, eu não sei como se sai desse impasse, eu não sei como se resolve esse impasse. Mas, para avançar um pouco mais nele, a Beauvoir, ela vai dizer, ela usa a seguinte expressão, inferioridade muscular. Ela vai dizer que a inferioridade muscular da mulher é um fato que não pode ser negado, embora ele não tenha sentido em si mesmo. Aí ela escreve assim, eu vou ler um outro trechinho aqui para vocês, tá bom? Ela escreve assim, a mulher é mais fraca do que o homem. Ela possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menor capacidade respiratória. A essa fraqueza acrescentam-se a instabilidade, a falta de controle e a fragilidade de que falamos. São fatos. Seu domínio sobre o mundo, olha só para onde ela passa. Seu domínio sobre o mundo é, portanto, mais estrito. Ela tem menos firmeza, e aqui é a parte que eu acho mais difícil de ler, ela tem menos perseverança. Ai, meu Deus. Ela tem menos perseverança em projetos, os quais é também menos capaz de executar.
Então aí eu acho que ela fez aquele passo que ela estava dizendo que a gente não pode fazer, né? Passou de características naturais para uma valorização aí completamente humana, que diz respeito a projeto, perseverança e riqueza, de um modo que ela está proibindo, né? Uhum. Então eu acho difícil conciliar essas coisas Tá e por assumindo a isso que eu acho que estrutura patriarcal que ela quer criticar, né? Naturalizando a cultura, né? Como se essas questões relativas a caráter, né, a moral, fossem, enfim, parte do processo imanente, né? exatamente. Bem difícil, interessantíssimo. É bem difícil, porque aí é claro que isso suscita na pesquisadora, na leitora, o desejo de fazer, né, toda uma série de leituras que tenham tentado dar conta disso. Né? Porque aí eu acho que realmente o segundo sexo não dá conta, porque das duas, uma, né? Ou essa coisa, ou essa coisa está enraizada em aspectos naturais, aí por mais que a Beauvoir vai dizer assim, tá certo, está enraizada em aspectos naturais, mas nós vivemos hoje um tempo histórico em que essa diferença natural pode ser dissolvida no seu sentido. É esse o argumento dela. Não é destino por quê? Não é destino porque essa diferença de musculatura, essa diferença de natureza, essa diferença de hormônios, o fato de a mulher amamentar, gestar, etc., ela não precisa mais, né, se resolver em termos de uma hierarquia entre os sexos. Ela também diz que os dados da biologia não são suficientes para justificar essa hierarquia. Mas é por que ela diz isso? Veja, primeira coisa, não é suficiente. Se eu digo que X não é suficiente para explicar Y, eu estou dizendo que explica. Eu não estou dizendo que não explica. Eu estou dizendo que X faz parte dessa explicação, porém não de uma forma suficiente, não de modo a esgotar essa explicação. E aí, qual é o argumento que ela traz? É muito interessante essa parte, porque ela vai com uma inspiração hegeliana na dialética do senhor do escravo, uma inspiração muito específica, que ela desdobra de uma maneira muito específica. Ela vai dizer assim: as palavras são mais ou menos essas mesmo. Quando duas categorias humanas se encontram, se uma delas tem algum tipo de privilégio, esta que tem o privilégio tende a se sobrepor à outra. Aí ela diz assim: de qual privilégio o homem se valeu para subordinar as mulheres? O privilégio da força física. É a resposta dela. O privilégio da força física. Então, a força física, a força muscular, assumida enquanto tal, né, não problematizada, ela entra em jogo, né, em toda essa rede conceitual que já foi para a ética, que já foi para a transcendência, que já foi para a imanência. Porém, o argumento dela é: isso fez sentido em tempos primitivos da vida humana. Não faz mais sentido. O argumento dela, conforme eu entendo, vai muito nessa direção. Não faz mais sentido. Né? Como que a gente está de tempo, Natasha? Então, eu ia falar justamente sobre isso, assim, a gente tá em 43 minutos, né, com 60 o Instagram corta a nossa conversa. Então, a gente tem que Uhum. fechar em 15, Tá, basicamente, né? Então, tá certo. antes de você falar algumas outras palavras, eu queria aproveitar a oportunidade de convidar as pessoas a fazerem perguntas, né? Se alguém tiver alguma questão, agora é a hora de colocar questões. Eu tenho algumas, assim, eu tô bastante, bastante, enfim, estou em estado de reflexão, né? Eu acho que uma das coisas uma das perguntas que eu não posso deixar de fazer, assim, é perguntar para você qual que é o lugar da Beauvoir no feminismo hoje, assim, qual dado esse impasse, né, dada essa leitura, de certo modo, patriarcal da condição feminina, né, em que a Beauvoir nos ajuda, né, a transcender, usando o termo dela, né, a ela mesma, a própria Beauvoir, né, a própria
predição, né? A própria explicação, a própria descrição. Essa é uma pergunta. A outra que eu tenho também, eu já estou usando minha prerrogativa aqui de... Use a sua prerrogativa, que ela tá ótima. Cortou, Natália. Ai, desculpa, é que entrou uma ligação aqui no meu telefone e eu não sei como parar isso, mas enfim, desliguei que não atendi. É, então, bom, eu me perdi por causa da ligação, então fica só essa pergunta aí, daqui a pouco eu volto com a minha Tá bom. segunda, vou me reestruturar aqui, então deixa você falar um pouquinho aí, mais uns 5 minutinhos, até a gente retomar as perguntas. Primeiro eu queria dizer assim, que apesar de todos os grandes textos, né, que movem o nosso pensamento, eles são textos que nos colocam problemas. Então, embora eu realmente acho que há esse problema na argumentação da Beauvoir, ela está muito longe de ser só isso, né? Claro, há análises sofisticadíssimas da Beauvoir sobre a experiência da mulher, a discussão dela com a psicanálise é muito rica, né? A crítica que ela faz à língua tem algumas questões importantes. Enfim, é muita coisa no segundo sexo, é toda uma filosofia própria, ela vai analisar etapas de experiência da mulher como criança, como adolescente, como mulher independente. E todas essas coisas são extremamente ricas para a gente pensar o nosso presente. Então, esse valor está garantido aí. Agora, eu diria ainda algumas coisas em torno disso. Em primeiro lugar, é interessante ver, por exemplo, tem uma espécie de compenho organizada por uma comentadora importante da Simone de Beauvoir, que é a Margaret Simons, Simone de Beauvoir e a filosofia feminista, algo assim, e ali, há 2 capítulos que tratam do problema da alienação corporal, e o movimento desses 2 capítulos é completamente o seguinte: a gente salvar a Beauvoir desse impasse, é muito impressionante. Fazer de conta que esse impasse não está lá. Ah, não, porque os dados da biologia só fazem sentido quando interpretados retrospectivamente. Então, a Beauvoir está insistindo que a biologia não é suficiente para explicar. Elas vão para o outro lado, sabe? Elas vão para uma tentativa de negar que isso seja um impasse. Eu fiquei muito espantada quando eu li esses capítulos, porque é realmente isso que acontece ali. De outro lado, existe uma discussão atual na qual participa uma pesquisadora brasileira importante, que é a Ingrid Seiffer, sobre o lugar do corpo para a reflexão feminina entre Ben Habib, Jessica Benjamin, Nancy Fraser, Judith Butler. Né? Então, trazer essa reflexão sobre o corpo, embora ela venha com todas essas dificuldades na Beauvoir, isso é alguma coisa que pode ser alimentada pela leitura do segundo sexo. Os artigos da Ingrid Seifert provam isso bem. De outro lado, ainda, a gente tem trabalhos da Flávia Biroli, né, da UNB, que também não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas que também vão no sentido de destacar a importância de várias análises da Beauvoir para a discussão feminista contemporânea. Então, assim, para resumir, eu destacaria isso, a questão do corpo, né? A importância de a gente se referir ao corpo para pensar o feminismo hoje. Isso tem uma fonte importante na Beauvoir. Interessante. O pessoal está falando aqui que o áudio está um pouco cortado, para mim também tá, mas eu não sei como resolver isso. Não sei como seria resolver o áudio. Talvez seja a minha conexão, né? Mas deu para ouvir o que eu falei? Deu para ouvir o que você falou, a contribuição maior da Beauvoir está localizada, né, nesse pensamento sobre o corpo, né? Você citou 2 grandes pesquisadoras que tentam negar o impasse. Eu acho que esse seu movimento de apresentar o problema como problema, né, de apontar a existência de uma dificuldade no texto, ainda que a Beauvoir seja essa figura tão importante, né?
acho saudável, né? É importante que a gente faça filosofia a partir dessa chave, né? A chave crítica, para que a gente possa justamente dar saltos, né? E avançar. Uhum. Uma pergunta que tinha surgido aqui no começo era se a Beauvoir tinha pensado em quais as... Porque eu vou tentar juntar a pergunta da Marcela com uma pergunta que eu tinha pensado aqui também, né? É então eu vou começar com a minha e depois eu trago a dela. Porque assim, lendo o verbete, né, Simone de Beauvoir, que a Essi Candiani escreveu para o blog Mulheres na Filosofia, é, eu li lá que parece que a Simone, ela não adota no segundo sexo, né, a perspectiva sistemática da filosofia tradicional, né? Ela cria uma metodologia diferente, né? Uma maneira diferente de fazer filosofia que analisar criticamente, né, o conhecimento construído sobre os temas de interesse dela, não é? E assim ela analisa a experiência vivida das pessoas, né? Essas são as palavras da Essi, assim. E aí, a minha pergunta era como uma pergunta mais geral, assim, porque eu acho que a gente não tem muito tempo para ficar para fazer agora aqui nesse momento uma exegese, né? Seria interessante em uma outra circunstância botar dois especialistas em Beauvoir para tratar desse assunto, né? Então a minha pergunta é uma pergunta mais geral, que eu acho que tem a ver com o público mais geral que a gente tem aqui também. É assim, como você vê assim o lugar dessas experiências de primeira pessoa na prática filosófica, né? E essa era a minha pergunta, mas a partir dessa compreensão, né, de que a Beauvoir desse fato, né, de que a Beauvoir cria uma metodologia pautada na experiência, né, das pessoas e de certa sociedade, vem a pergunta da Marcela, né? A pergunta da Marcela é quais as sociedades que ela usou, assim, né? Quais os exemplos que ela teve, que ela tirou para fazer essas extrapolações, para fazer essas generalizações, para chegar nessas teses sobre a natureza, sobre a cultura. Ela pergunta especificamente se ela não pensou em outras sociedades, né, não ocidentais e tal, para realizar essas reflexões. O que é que eu consigo dizer? Deixa, peraí. Quais sociedades e a experiência, né? Primeira pessoa. Vou começar pela primeira pergunta. É um desafio, né? Essa referência à experiência em primeira pessoa, falar disso, pensar sobre isso. E o desafio no que diz respeito à filosofia, para mim, reside numa coisa que a Beauvoir faz de uma maneira excelente, que é passar dessa perspectiva da experiência para a perspectiva conceitual. Né? Então, ela tem muito rigor com os conceitos, e isso dá a ela a segurança de fazer essas análises, nas quais ela avança, a meu ver, com um brilhantismo. Né? Então, assim, eu acho que é interessante, sim, pensar do ponto de vista da experiência pessoal. Eu acho que isso acontece em outras obras, a gente vê, né, isso aparecer em outros lugares na filosofia, não só sobre a questão da mulher. Porém, eu acho que o desafio é esse, o desafio é manter o rigor conceitual. A Beauvoir é um exemplo disso. Então, partindo para outra pergunta, só para não ficar sem dizer nada, a Beauvoir, ela vai se referir muito, em termos aí de fontes etnográficas, ao Lévi-Strauss. Ela se refere ao Bachofen, porém negando a hipótese do matriarcado. Ela se refere muito ao Engels. Porém, o segundo sexo ele tem um problema de metodologia, viu, gente? Que é o seguinte: a Beauvoir constantemente não fornece as fontes dela. Isso é um pouco irritante, né? Então, muitas vezes a gente não sabe qual é o texto que ela está citando. Perfeito, interessante. Acho que a gente está com o tempo apertado aí, né? Muito, muito interessante. Eu estou encantada. Eu acho que a sua fala, assim, já deve estimular
a reflexão dos nossos ouvintes. E eu acho que, bom, pelo menos para mim, assim, me levou a querer revisitar esse texto, um texto que eu sempre tive muita dificuldade de ler, né? Então, eu acho que você trouxe para mim uma chave de leitura, de interpretação que vai me ajudar, assim, a navegar no texto, né? E aí, eu queria compartilhar com você, assim, que quando eu estava lendo o seu artigo, você dedica o seu artigo à sua mãe, né? Que estava lendo o Segundo Sexo com você, assim. E isso também me gerou um gatilho, né? Que a primeira vez que eu toquei no livro O Segundo Sexo foi vendo a biblioteca da minha mãe. Eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, eu peguei aquele livro e ela me explicou quem era Simone. E eu comecei a ler, eu não entendi nada, eu era muito nova. E aí, então, ela falou, mas a Simone, ela era esposa, né, do Sartre e tal, e aí eu comecei a ler Sartre. Então, assim, eu cheguei ao Sartre pela Simone, mas aí eu tive esse problema de nunca ter conseguido voltar a ela, né? Então muito interessante, assim, essa experiência, sei lá, né, de receber, de compartilhar uma autora com as nossas mães, assim, né? Então, sei lá, se quiser falar alguma coisa, assim, sua mãe gostou, o que sua mãe achou? A minha mãe é uma leitora quanto mais. E na época que ela estava lendo O Segundo Sexo, que coincidiu a época que eu estava tentando fechar o artigo, ela me mandava uns atos, minha filha, mas ela diz isso, olha que interessante e tal. Ela ficou encantada, ela adora. Ela só não está assistindo a live aqui porque ela não tem Instagram, mas já me pediu para passar o link para ela assistir no Um abraço, YouTube. mãe da Eu Leia. fiquei muito contente de dedicar esse texto para minha mãe. Que legal. Beijo, mãe. Vou mandar o meu para mim também depois. Isso é interessante, né? Assim, a gente tá falando assim das coisas da experiência pessoal e tal, mas o tema do feminismo é um tema intergeracional, né? É muito importante a gente pensar também. A gente fala de maternidade, a gente fala de corpo, né? Então a gente fala de maternidade se vendo como mãe, mas é interessante também a gente falar de maternidade se vendo como filho, né? E falar da experiência de ser mulher, mas na experiência de reconhecer o papel das outras mulheres na nossa vida, assim, né? Ter sei lá, esse sentimento de agradecimento, sororidade, né? Porque elas passaram por coisas que elas não tinham instrumento para nomear, né? Modo de criticar. Enfim, eu penso nas minhas avós, eu penso nas minhas bisavós que eu cheguei a conhecer. Enfim, a situação do direito, né? Da igualdade das mulheres, a situação social das mulheres, sempre, enfim, a gente sabe. Simone, né? Por que o homem venceu desde o início? Bora responder esse negócio aí. Essa é a pergunta aí que vai ficar sem resposta, mas que acho que toda geração se esforça, toda geração de mulheres se esforça para ir além desse predicamento, né? E também o que é isso de vencer, né? Que tipo de se for para vencer assim, eu não quero também. Exatamente. Essa é uma questão que talvez não esteja colocada em bons termos, né? Isso eu concordo totalmente. Mas são os termos que a Beauvoir usa, né? Isso, e é interessante respeitar isso, né? A maneira como ela traz os conceitos. Léa, a gente tem tipo 2 minutos. Eu queria te agradecer e te dar a palavra, assim, só para você se despedir aí, sei lá, convidar. Minha querida, é um prazer enorme te rever, ainda que virtualmente. Força para todo mundo, para a gente atravessar isso. A gente vai chegar do outro lado, vai sair lá, vai se abraçar muito, tomar muita cerveja e comemorar, viu? Eu quero agradecer muito a vocês, a esse projeto lindo. Eu quero agradecer muito a minha amiga Cida por ter lembrado de mim e ter me convidado para essa oportunidade. Beijo para todo mundo. Legal, até logo. Perfeito. Então falou, Léa. Obrigada novamente. E esse vídeo vai ficar compartilhado aí no YouTube. Vocês podem depois ter acesso no canal, né? No Instagram do Filósofas na Rede. E, bom, é isso. Vão ter outras lives aí ao longo da semana e acompanha a gente que essa conversa não termina aqui. Tá bom? Obrigada a todo Léa. mundo que participou. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Natália. Tchau.